Bom, vamos dar início aqui à nossa discussão sobre a temática da semana, tentar relacionar os conteúdos disponibilizados Vamos para lá. estudo à nossa prática, não é isso? Estou aqui com meu amigo Carlos e Alisson Nunes, formando o nosso grupo. Bom, então, uma síntese bem geral sobre a temática dos documentos. Os três documentos abordam sobre diferentes perspectivas e os desafios e a complexidade da educação, com um foco especial na formação de professores, na didática e na finalidade da escola em um contexto da diversidade social e cultural. Em comum, os três defendem uma prática pedagógica mais crítica, reflexiva e socialmente justa, que supere a dicotomia tradicional entre teoria e prática. Dentro dessa perspectiva, muitas vezes, quem trabalha na escola pública, como é o nosso caso, e o meu caso especificamente, que não possui quadra, eu sei que na escola de Carlos tem quadra, né, Carlos? Você já apontou para mim, a Alisson também, né? Sim, também. Aí, muitas vezes, a gente cai realmente nessa dicotomia citada por Libânio, no texto dele principalmente. Porque, por mais que eu me debruce num texto rico como esse, quando eu chego na minha realidade de trabalho, muitas vezes eu sou brecado, porque eu não tenho uma quadra. Um exemplo bem, acho que é o principal instrumento para você dar uma boa aula prática de educação física, é a quadra. Você trabalha não só a atividade por si só, tem um espaço da quadra que você pode usar linhas, você pode usar medidas. Olha a diversidade que você de possibilidades que você tem. E quando você, por exemplo, tem uma limitação como essa de não ter a quadra, você já fica, né? Algumas possibilidades já são reduzidas aí. Claro que a gente não deve se limitar a isso. Tem outras possibilidades. Por exemplo, lá onde eu trabalho, na escola, um espaçozinho que tinha lá ocioso, embaixo de umas árvores, eu mesmo fiz, chamei os meninos ali, reuni a nossa realidade, montamos um espaçozinho, coloquei umas travinhas improvisadas de madeira, coloquei duas traves para estender a rede de vôlei, e agora nessa mesma trave a gente conseguiu colocar uma tabela de basquete. Então, isso os meninos não vivenciavam na nossa aula, era tudo no improviso. Agora não, ali dentro daquele espaço, já dá para você botar uma rede, já dá para fazer um joguinho 3x3 no futsal, se for o caso, menino, menina, e fazer também pelo menos um simulado do basquete. Eles têm a experiência do arremesso na tabela de basquete. A gente improvisou tudo bonitinho, não ficou perfeito, mas tem essa noção, tem o básico, que é do remesso, dá para você trabalhar o gesto, técnico, tudo isso. Então, a realidade e o científico muitas vezes se distanciam realmente. Quando a gente pensa só na academia, por exemplo, no nosso curso, quanto conteúdo rico a gente tem acesso, mas quanto a gente não consegue aplicar por conta da nossa realidade, das nossas dificuldades do dia a dia. Então, eu acredito que muita coisa se perde por conta disso. E tem também a questão da formação. Nós aqui estamos tendo uma oportunidade ímpar de nos aprofundar nesses estudos para melhorar nossa prática. Mas quantos colegas nossos não ficam apenas na primeira formação? Exato. E isso acontece o quê? Limita realmente a nossa atuação. E aí, quando você pensa na formação continuada, os próprios governantes não estimulam que o professor se aprofunde em conhecimento. Porque se de fato isso acontecesse, por exemplo, a gente está numa jornada aí que precisaríamos de mais tempo para se aprofundar mais, inclusive nessa formação que nós estamos aqui. Mas a legislação aqui, pelo menos nossa, não permite. Eu já tentei ver para reduzir minha carga horária, para me dedicar mais aqui a essa formação, e não estou conseguindo. Então, eu estou juntando ali no que posso para que tenha uma formação continuada adequada e aproveitar ao máximo o curso sem abrir mão da minha jornada de trabalho lá, porque também a gente tem prejuízos financeiros se a gente não conciliar isso aí sem o respaldo, né? Então, a minha consideração é essa, a dificuldade que a gente tem muitas vezes de aliar o científico à nossa prática dentro da realidade que muitas vezes se impõe. Passo a palavra agora para o Alisson. Perfeito, Início, perfeito, né? A gente se debruça aí sobre as literaturas, mas parece que elas sempre brecam aí na questão de barreiras reais, né? Barreiras reais, como, por exemplo, do financeiro,
valorização profissional, né? Isso aí também a gente sofre muito sobre essa questão da carga horária, como se dedicar a tanta coisa que é tão importante com pouco tempo, né? Nós também Pois é. somos, além de professores e mestrandos, somos pais, às vezes, né? Pai de família, dono de casa, enfim. Questão financeira sempre conta. E as questões por exemplo, nós vimos na última disciplina a questão de avaliação, né? Um dos debates foi buscar ter um olhar mais humano sobre avaliação, mas como? Às vezes em turmas de 40 alunos, onde se tem problemas de indisciplina, de superlotação de sala, pouca estrutura, enfim. São barreiras que sempre existem, que estão, às vezes, além das literaturas, né? No primeiro texto, cita que a educação física precisa, além da questão da prática técnica e esportiva, deve assumir um papel crítico e emancipatório, né? Nas minhas aulas, eu sempre busco, principalmente no ensino médio Fundamental 2, nos anos finais, buscar esse além do procedimental e do conceitual da educação física, certo? Por exemplo, eu trabalho com um livro didático lá, e isso já me dá um bom respaldo, principalmente nessa questão de buscar um assunto que ele entre em assuntos mais complexos e profundos da sociedade, né? Onde você pode usar os temas da cultura corporal do movimento como um meio para chegar a tal debate, como, por exemplo, o futebol, hoje, né? Dou aula do futebol no primeiro ano, mas é claro que tem uma parte ali introdutória do conceito histórico e dos procedimentos, regras de futebol, mas buscando mais entendê-lo como um fenômeno social, por exemplo, né? Como ele é utilizado para movimentar as grandes massas, como ele é utilizado para, às vezes, servir de distração para a sociedade, como ele é usado na questão financeira, como e por que ocorre a valorização dos atletas, trabalho casos de corrupção no esporte, enfim, né? Creio que é uma análise que é proposta aí pelo texto, né? Que às vezes não é feita por muitos profissionais da área, né? Só procuram trabalhar, às vezes, o conceito teórico, a regra técnica, enfim, e esquecem um pouco esse lado social esse aspecto social do futebol, por exemplo, como um elemento da cultura corporal do movimento, certo? O segundo texto fala sobre a formação de professores e a didática de desenvolvimento humano. Ele cita aquele professor que sabe muito do movimento técnico, das regras, enfim, aquele professor que sabe muito do seu conteúdo em si, mas tem dificuldade na prática pedagógica, seria no sentido de planejamento, avaliação, construção das suas aulas, né, da sua própria didática. E ele traz essa dificuldade de que há professores que têm o domínio do conteúdo, mas pouco domínio da parte pedagógica, e outros professores que têm muito domínio da parte pedagógica e pouco domínio do seu conteúdo, né? Isso aí acaba, se você tiver uma extremidade dessa, você vai acabar aí desvalorizando a sua profissão, né? Você é um profissional desvalorizado, ele passa que o professor deve ter um meio termo entre essas duas perspectivas, né? E o terceiro texto traz uma finalidade educativa escolares e escola socialmente justa, também de Libânia, né? Propõe 3 perspectivas, que é a educação de resultados, que é a neoliberal, que nós talvez seja aí voltada à questão de avaliação oficial, notas, desempenho, resultados, né? E educação para a diversidade. Valoriza a pluralidade cultural, as diferenças sociais, identidades, experiências, porém, se exagerada, né, pode deixar de lado o acesso ao conhecimento científico. E educação como desenvolvimento humano defende que a escola deve unir igualdade de acesso ao conhecimento científico e cultural com respeito à diversidade social e cultural dos alunos, ou seja, né, entre essas 3 vertentes, ele traz que a terceira seria a melhor seria colocada para o melhor desenvolvimento dos alunos. Eu creio que na minha prática eu tive uma boa formação e até, como você falou, a possibilidade de a gente estar aqui se aprofundando no mestrado, né? Eu costumo trabalhar todas essas vertentes que eu vi nos textos, certo? Procuro trazer, como já falei, uma
perspectiva crítica da educação física, não só a questão procedimental e conceitual, e alinhado também à questão formal, como já falei, né, de desempenho. É inegável que o desempenho vai pertencer à educação física, mas também buscar um desenvolvimento cultural, científico e humano do aluno. Essa foi a minha contribuição. Passo agora a minha palavra ao meu amigo Carlos. Perfeito, Alisson. Muito boa a sua explanação, abordando todos os conteúdos dos 3 artigos. E na minha leitura também do conteúdo disponibilizado nos artigos, no primeiro artigo, que fala sobre a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, né, ela aborda uma pesquisa de vários autores, vários artigos, né, que abordam essa pesquisa crítica, sociocrítica e na formação de professores de educação física. Então, particularmente da minha formação, eu pude também ver um pouco dessa dificuldade na formação, né, entre essa relação entre o conteúdo, o aprofundamento do conteúdo da educação física e o aprofundamento da didática, né, que nas aulas da universidade focou muito na parte teórica, na parte da teoria, né, na parte do aprofundamento dos conteúdos, mas a parte da metodologia, da didática, do como ensinar esses conteúdos, eu creio que não foi tão aprofundado. Então, essas pesquisas realmente vêm mostrando que a formação de professores precisa se aprimorar, precisa ter uma mudança nessa questão de haver essa inter-relação, né, entre o aprofundamento teórico, o aprofundamento dos conteúdos e o aprofundamento também do pedagógico, ou seja, do didático, né, para formar professores completos, vamos dizer assim, professores que saibam ministrar tanto conteúdo, ter um aprofundamento teórico, mas tenha também um aprofundamento metodológico, né, pedagógico, do como ensinar, como ensinar a educação física. No segundo texto, né, que fala da formação de professores didática para o desenvolvimento humano, de Libânio, né, ele aborda a questão da didática, né, da formação de professores, né, e demonstra ali uma dissociação histórica entre o conhecimento específico das disciplinas e o conhecimento pedagógico, né, o como ensinar, foi o que eu acabei de falar. Né? Existe essa separação que afeta tanto a licenciatura, né, como cursos de pedagogia, que foca mais nos aspectos metodológicos, quanto os cursos de licenciatura específica, com foco excessivo em conteúdos, negligenciando a pedagogia. Então, ela traz contribuições teóricas, né, o autor ali, Libânio, traz contribuições, revisa diversas abordagens sobre saberes docentes, né, e apresentou uma proposta de solução. Né? Libânio propõe a teoria do ensino para o desenvolvimento humano, de Davidov, e ensina, ele explica que o ensino deve promover o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio da apropriação dos conceitos científicos. O professor precisa dominar não só o conteúdo, mas também os métodos investigativos da ciência ensinada, ou seja, dominar não só o conteúdo, mas também a didática, a metodologia de como será ensinado esse conteúdo. A didática deve articular epistemologia, psicopedagogia e práticas socioculturais. Ele apresenta também implicações para a formação docente, né? A formação de professores deve garantir o conhecimento profundo dos conteúdos, dos seus fundamentos epistemológicos, capacidade de transformar esses conteúdos em experiências de aprendizagem significativas.
né?